Na Band FM, quem ama não esquece. Deus sempre nos dá a chance de recomeçar e mudar de vida. Mas cabe a gente estar disposto a dar o primeiro passo para recomeçar, para fazer essa mudança. Quando eu pensei que meu casamento já tinha acabado, Deus esteve presente me mostrando que Ele é o Deus da mudança. Ele é o Deus do impossível. Eu só tinha 19 anos quando eu me apaixonei pelo Ney. A mãe dele era costureira e sempre que sobrava alguns retalhos, ela mandava para minha mãe. Era o Ney que vinha entregar e quando era o dia dele vir, eu já ficava com aquele frio na barriga. Aos poucos, eu e o Ney fomos nos conhecendo melhor, nos aproximando. E foi aí que começamos a namorar. O Ney era um namorado incrível e cada dia eu me apaixonava mais e mais por aquele homem. Esse namoro maravilhoso durou 3 anos, até que o Ney pediu a minha mão em casamento. É claro que eu aceitei. Mas casar não seria assim tão simples, porque naquela época a gente não tinha muito dinheiro, era tudo muito difícil e tudo teria que ser muito bem planejado. Eu tô muito feliz com tudo isso, sabia, meu amor? Só de pensar que logo a gente vai ter o nosso cantinho, a gente vai se casar, a gente vai ter a nossa vida, né? Você não faz ideia de quanto eu fico feliz com isso. Ai, nem me fala. Não, nem me fala. Vai ser tudo tão perfeito. E olha, você vai ver. Nós vamos ser muito, muito felizes. Pode ter certeza, Ivanilza. Certeza absoluta. Eu prometo que eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Você vai ver. A gente vai ter uma vida muito feliz. A nossa vida estava ótima. E eu e o Ney estávamos muito animados para o nosso casamento. Mas para minha surpresa, depois de algumas semanas, eu descobri que eu estava grávida. Claro que foi um susto muito grande. Claro que a gente queria construir uma família, mas não naquele momento, não assim. Apesar do choque, nós ficamos felizes porque um filho é sempre um presente na vida dos pais. A gente só teria que antecipar um pouquinho a mais esse casamento. Nossa Maiara nasceu linda e saudável, uma verdadeira cópia do pai. Agora já não éramos mais só eu e o Ney. Nós tínhamos uma filha para criar, cuidar e apesar das dificuldades, nós daríamos o nosso máximo por aquela criança, sempre. Alguns anos depois eu fiquei grávida de novo e chegou a Dani para completar nossa família. O tempo passou, as meninas foram crescendo, mas aquela vida feliz que antes eu tinha com o Ney foi deixando de existir. Ele era um pai responsável, não deixava faltar nada em casa, mas ao mesmo tempo ele não participava em nada do dia a dia das meninas. A vida dele passou a ser só trabalho e à noite ir para o bar com os amigos. Nem nos finais de semana ele ficava com a gente. Era sempre assim, só eu e as minhas filhas. Foram muitas brigas porque eu nunca aceitei essa situação, nunca. Eu nem sabia como tudo aquilo prejudicava a gente. Mas também parecia que ele não se importava com isso e tudo só ia piorando. O que antes era só uma cervejinha no bar depois do trabalho, passou a ser um verdadeiro pesadelo para a nossa família. Meu marido passou a chegar tarde todo santo dia e sempre muito bêbado. Aí ele tomava um banho, ele ia dormir, simples assim. Eu não sabia nem como ele conseguia abrir a porta de tão bêbado que ele ficava. E o pior é que no dia seguinte, acordava e agia como se nada tivesse acontecido. Ivanilza, eu já te falei. Eu falei nada demais. Foi só uma comemoração com os amigos. Puxa, eu não mereço me divertir também? Comemoração com os amigos, é. Todo dia é isso, né? Eu já não aguento mais.
Olha só o que você tá fazendo. Você tá acabando com a sua vida, Ney. Ah, para de ser dramática, vai. As nossas filhas estão crescendo e você nunca tá aqui, Ney. Daqui a pouco elas não vão nem lembrar mais quem é você. Você sabe que tá errado, Ney. Você sabe, você não vê que além da sua vida, você tá acabando com a nossa vida também? Não é nada disso. Foi só uma comemoração com os amigos. Eu já te disse, eu já te falei, meu Deus do céu. Será que você não me entende? Eu não aguentava mais. A situação toda era horrível e ele ainda não demonstrava se importar, nem percebia a gravidade de tudo. Era como se eu estivesse brigando sempre sozinha, porque ele ignorava tudo que eu falava. Aquilo me dava uma angústia. Me deixava desesperada, porque eu sabia que não poderia salvar o meu casamento sozinha. Eu precisava aquele vício que ele estava fazendo. Eu precisava que ele caísse na real. Que nada. Ele só ia se afundando mais e mais. Eu ficava bem arrasada de ver o estado deplorável que meu marido estava. Ele estava jogando toda a nossa história e a nossa família no lixo. Mas eu também sempre fui uma mulher de muita fé. Eu gostava de frequentar a igreja. Lá eu encontrei um lugar de reconstrução. Mas ao mesmo tempo que me fazia bem estar ali, também me machucava demais. Me machucava porque eu acabava vendo os casais felizes, rindo, conversando e sendo companheiros um do outro. E eu lá, sempre sozinha. Eu queria tanto aquilo para mim. Eu queria tanto uma vida feliz e tranquila ao lado do meu marido, porque eu queria ter isso. E eu não entendia por que eu não tinha. Por que a gente tinha se perdido tanto? O que tinha acontecido com a gente, afinal? Aos poucos eu fui me envolvendo mais e mais na igreja para buscar um conforto. E lá eu conheci pessoas maravilhosas que me aconselharam a não desistir do meu casamento. Eu também não queria desistir de nada. E por isso eu comecei a orar todos os dias pedindo a Deus. Eu pedi a Deus uma salvação para o nosso relacionamento e uma salvação para o meu marido também. Durante todo esse tempo frequentando a igreja, o Ney nunca quis me acompanhar, nunca nem quis colocar os pés lá. Eu pedia, eu insistia, mas não tinha jeito não. Até que um dia nós recebemos um convite para participar do acampamento de casais da igreja. Era uma viagem de final de semana, uma coisa bem rápida, mas que seria muito boa para nós dois. Para minha felicidade, o Ney topou. E eu me animei demais porque eu sabia que seria uma ótima oportunidade para ficar mais próxima do meu marido. Então eu planejei tudo. E as meninas ficariam com a minha mãe para que a gente viajasse. Mas aí quando chegou no dia, o Ney simplesmente avisou que não ia mais. Então, não vai dar mesmo pra eu ir. Não, Ney, como assim não vai dar? A gente já tinha combinado tudo, você sabe disso. Ivanilza, eu tô cansado. Eu tô muito cansado. Eu trabalhei a semana toda. Olha, faz assim, a gente vai na próxima, tá? Eu prometo pra você. Eu não acredito, Ney. Poxa, Ney. Já tava tudo certo. Ai, que saco. É isso então? Você nem consegue mais ficar comigo? Não é nada disso. Não é nada disso. É que, olha, você sabe, eu trabalho demais. Trabalho demais, eu fico muito cansado. É só isso, tô cansado. Nossa. Eu chorei tanto esse dia. Tudo o que eu mais queria era que ele fosse, que ele ficasse uns dias comigo, que a gente conseguisse se reconectar de alguma forma. Mas ele parecia que não dava a mínima. Ele não estava nem aí para o nosso casamento, não se importava com a distância que tinha se aberto entre nós. Eu me senti tão frágil, tão impotente, tão deixada de lado. Muito triste, sabe? Mas apesar de toda aquela tristeza, eu também
Resolvi ir sozinha mesmo. E naquele final de semana eu pensei muito na minha vida, em tudo que eu estava passando, tudo. Eu orei, sabe? Eu orei muito, muito mesmo. Eu pedi muito para que Deus me ajudasse a reconstruir a minha família. Eu pedi um milagre. E eu acreditava que esse milagre seria muito possível. Quando eu voltei para casa, nada tinha mudado. Era aquela mesma vida. Ele chegando tarde, depois de ter se embebedado no bar, me tratando com total indiferença e muitas vezes ignorando a minha presença e também a das meninas. Mas eu tinha decidido agir de uma outra forma. Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia mais falar nada. Eu não ia mais discutir e ia fingir que não me importava mais com a situação. Foi assim que nós realmente paramos até de brigar. Não existia mais nada entre nós. Existia só um triste e frio vazio. Só isso. Ele continuava chegando, tomando o banho dele e indo direto para a cama. A gente nem se falava mais. E aí eu me acostumei àquela vida. Agora, aquela situação toda não me afetava mais e ele estava destruindo só a vida dele mesmo. Apesar de um casamento triste, todo esse tempo eu nunca perdi a fé em Deus. Nunca. Eu sabia que uma hora ele ia conseguir fazer com que o Ney mudasse. Eu nunca duvidei. Mas eu também fiz a minha parte e mudei. É difícil sim, às vezes. A gente admitir os nossos próprios erros é difícil, as nossas manias, as nossas falhas. Mas eu decidi enxergar onde eu estava errando e eu procurei também a minha mudança. O tempo ia correndo. As minhas filhas estavam crescendo e aos poucos, bem aos poucos, o milagre aconteceu. Aos poucos, o que eu mais pedi a Deus foi se concretizando. E o Ney começou a ficar diferente. Do nada ele se aproximou de mim, das meninas, e tinha dias que até parecia um outro homem. O homem por quem eu tinha me apaixonado. Ele estava tão mudado que, acredite, ele já nem frequentava mais o bar. Muitos podem não entender uma mudança assim repentina, mas eu sei que não foi. Eu soube no momento em que começou a acontecer que era Deus agindo. Era Deus mudando meu marido. Era Deus que estava atendendo as minhas orações e mostrando que, para quem acredita, nada é impossível. Pode demorar o tempo que for, mas Ele pode e Ele vai agir nas nossas vidas. Aos poucos, tudo foi se transformando e o Ney ia se dando conta de tudo que ele tinha perdido. Todos os momentos da vida das nossas filhas. Anos que não voltam mais. E isso passou a doer nele. Mas hoje, o meu marido é um outro homem. É aquele marido que abre a porta do carro para mim, que me protege, que está ao meu lado o tempo todo e até, se pudesse, buscaria uma estrela no céu só para ver o meu sorriso. Até hoje. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda me pede perdão por tudo que me fez passar. Nossas filhas estão grandes, já temos até netinhos, e o Ney continua sendo um grande marido, pai e agora avô também. Ney, meu amor, eu quero dizer que eu te amo muito e que toda a nossa caminhada valeu a pena. São quase 30 anos de casados e eu sei que ainda temos muito para viver. Para fechar minha história, eu queria dizer para você que está me ouvindo agora, nunca desista daquilo que você mais quer, porque o nosso Deus é o Deus da mudança. O caminho nem sempre vai ser fácil, mas o mais difícil pode ser também o melhor. Graças a Deus eu não desisti. E hoje eu tenho a família que eu sempre pedi aos céus.